Bom, essa pergunta que você fez é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Acho que é a preocupação e o desafio de 99% das famílias brasileiras, das famílias que têm crianças em casa, que é essa superexposição a telas e o que fazer. Eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, todo mundo já sabe que isso faz mal, que tinha que diminuir, essa parte é óbvia, está muito consolidada. Eu vou dar uma outra explicação só para tentar te dar o senso de urgência, né? Ou seja, todo mundo fala que é ruim, tá, mas é ruim por quê? O que exatamente acontece ali? Existe um circuito no cérebro, na verdade é um circuito muito complexo, que nós chamamos de circuito de recompensa, sistema de recompensa. O sistema de recompensa no nosso cérebro, ele não é ruim. O sistema de recompensa, ele é absolutamente fundamental. Por quê? Porque ele faz os animais, todos os animais, funciona em todos os animais, o sistema de recompensa no cérebro faz os animais se engajarem em comportamentos que trazem satisfação. Então, por exemplo, relação sexual traz satisfação, ativa o sistema de recompensa. Comer uma comida gostosa traz satisfação, ativa o sistema de recompensa. Se você gosta muito de atividade física, correr traz satisfação, ativa o sistema de recompensa. Então perceba que o problema não está na ativação do sistema de recompensa. A questão é que existem algumas coisas que você faz que ativam o sistema de recompensa, que ativam esse sistema num nível tão grande, tão intenso, que podem começar a provocar remodelação neurológica do sistema de recompensa, remodelação sináptica do sistema de recompensa. E isso vai gerando um fenômeno de tolerância, ou seja, eu me expunha a uma determinada quantidade aqui, disso que me dava satisfação, e aquilo era o suficiente. Mas aquilo estimulou tanto o meu sistema de recompensa que agora houve uma remodelação sináptica, uma neuroplasticidade, e aquela quantidade não é mais suficiente. Agora eu preciso disso aqui, e aí então eu tenho que me expor mais àquilo. Aí passam-se ali 2, 3, 10 semanas e aquilo já não é mais suficiente, porque houve uma nova remodelagem do sistema de recompensa, e aí eu preciso disso aqui. Até que chega num momento em que o sujeito está totalmente dependente daquilo. Vocês estão entendendo que eu estou falando de drogas? Eu estou falando de droga, é o sujeito que começa a fumar, é o sujeito que começa a beber em demasia, é o sujeito que começa a cheirar uma carreira de cocaína, é o sujeito que começa a fazer uso dependente de maconha, e é também o sujeito que faz uso abusivo de telas. A lógica, pessoal, é exatamente a mesma, exatamente a mesma. A questão é que você cheirar uma carreira de cocaína, você ser viciado em álcool, vai lesar o seu cérebro por determinados mecanismos. E você ser viciado em telas vai lesar o seu cérebro por outros mecanismos. Mas isso é uma doença, está descrito já na CID, né? Gaming Disorder. Gaming Disorder é o transtorno de jogos, na verdade, se referindo a telas, ao uso abusivo de telas, ao impacto que isso tem sobre a cognição humana, o impacto que isso tem sobre a intelectualidade humana. Então, essa é a questão. Muito bem. Uma vez que esse vício ele já se instalou no seu filho, isso tem níveis diferentes. Em alguns casos, é preciso uso de medicação mesmo, medicação psicotrópica para você conseguir tirar o indivíduo. Quando você vai tentar um indivíduo que ele é viciado há 10 anos em cocaína, por exemplo, você vai ter que usar medicação. Tem toda uma parte terapêutica, psicoterápica, mas provavelmente você vai ter que usar medicação para esse indivíduo. Então, no vício de telas não é diferente. Em alguns casos, você vai precisar usar algum tipo de psicotrópico. Claro que mais importante do que o uso da medicação é você criar uma estrutura que permita a criança sair disso, principalmente assim, se você chega para o seu filho e diz o seguinte, você está ficando 5 horas por dia em tela, a partir de agora você só pode ficar 2. A pergunta óbvia, o que ele vai fazer nas outras 3? Você acha que ele vai pegar um livro e vai ler Essa de Queiroz, Machado de Assis? Não vai acontecer isso. Então, se você não criar um comportamento concorrente, ou seja, alguma coisa que concorra com aquilo que ele está fazendo, e essa alguma coisa tem que ser muito prazerosa. Por quê? Porque se não for muito prazerosa, ele vai voltar para o vício. Então, isso é uma técnica, né? Então, você ir criando comportamentos concorrentes que sejam tão ou mais prazerosos do que aquilo que ele tinha e menos maléficos.
Uma outra questão, ir dessensibilizando. Então, você achar que você vai tirar um menino que está, por exemplo, 8 horas por dia na frente de um videogame e ele vai subitamente, magicamente, passar a ficar 1 hora por dia, isso não vai acontecer nunca. Então, você vai dessensibilizando, você vai diminuindo aos poucos isso até que você consiga chegar numa quantidade que seja razoável. Uma outra dica, pessoal, é a seguinte. Claro que o número de horas que você fica é importante, mas tem uma coisa que é tão ou mais importante, é o que é que essas crianças estão fazendo em tela. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Você compreende que uma coisa é você ficar olhando no teu celular pornografia. Uma outra coisa é você ficar vendo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa é você ficar vendo Teletubbies. Uma outra coisa é você estar com o teu celular estudando geometria. Porque você pode usar a tela para o que você quiser. Então, qualifiquem o uso da tela. Então, se não tem jeito, se a criança vai ter que ficar mais tempo, e eu entendo perfeitamente isso, eu não sou o louco da tela, eu entendo que em algumas famílias a forma como a coisa se estruturou é essa, pelo menos qualifiquem o tempo de uso.